Olá pessoal, deu 9 horas, então já tô por aqui, mas assim que vocês começarem a aparecer a gente vai conversando. Já vi um like por aqui, então sejam muito bem-vindos. Vou esperar entrar 10, aí a gente começa. Ok, então já deu. O meu nome é Thaís Carneiro, eu sou psicóloga clínica. Sou formada pela PUC Goiás, né? Tenho especialização em psicologia clínica e estou fazendo mestrado agora em psicologia clínica e cultura na UNB. Quero dar boa noite para quem já está chegando. Oi Iris, oi Paulo de Tarso, boa noite. Oi Dani, seja muito bem-vinda. Leonardo Alves, que me ajuda muito, seja bem-vindo. Léo, Gisele. Bom, sejam todos muito bem-vindos. E aí, dito isso, então, né, que quais são as minhas especializações, os caminhos que eu tenho percorrido, eu quero agradecer. Oi, Jaqueline, boa noite. Oi, Morgana. Quero agradecer mais uma vez o convite especial do Rodolfo Sampaio, que está com esse projeto muito bacana, né? A gente fez há 2 semanas suicídio, a live Não Mergulhe Nessa Onda. Agora a gente está fazendo adolescentes e pais, diálogos necessários e possíveis. E aí a gente já tem organizado também mais 2 datas para frente, com temas que ainda a gente não colocou. Então, Rosimeire, pode dar sua opinião por aqui também, né? Eu espero que vocês possam ficar muito à vontade para a gente poder trocar ideia das próximas lives, tá? Pensei em um tema que talvez vocês gostem, que seria casal, e pensei também em ansiedade, porque normalmente vocês colocam muita coisa nesse sentido, né? Então, se for o caso, vocês me dão notícia, tá bem? Vou começando dizendo um pouco sobre a adolescência e aí vou aguardar vocês me darem notícia das demandas, das dúvidas, dos interesses de vocês pra gente ir seguindo. Mas primeiro deixa eu dar uma boa noite pra todo mundo, porque tem muita gente bacana aparecendo aqui. Então, boa noite, Gabriela, Dani de novo, Princesa você, Tailine, oi, seja bem-vinda, Rosimeire, Morgana, você que é uma psicóloga linda. Oi, Aninha. Oi, Vinícius, Ellen. A Ellen marcou alguém, André. Então seja bem-vindo, venha também pra gente conversar. Cleiton, boa noite, querida. Também sou psicóloga e gosto. Acho que é Clayton, então, Luanda. Também sou psicóloga e gosto muito desse tema. Que bom, então a gente vai poder discutir bastante e dialogar sobre isso. Tio José Valdejá, seja bem-vindo. Fran. Psicóloga Luanda Vieira, tá joia? Então seja bem-vinda, Luanda. Franciele, boa noite. Leandro Roque, Rio de Janeiro, bem-vindo. Débora, boa noite. Carlos Eduardo, boa noite. Sueli, Isabela Martins, olá. Oi, Thaís, saudade. Nosso encontro foi tão rápido, mas me marcou tanto. Precisamos se encontrar. Precisamos sim, meu bem. Mariana, quero muitos livros de psicologia para estudar. Me doar os que você usou para estudar, por favor. Onde moro é difícil achar alguém que doe. Eu quero muito estudar, vou fazer faculdade de psicologia. Essa é a Mariana Gomes. Mariana, me passa depois os seus interesses e eu te passo também o que eu tenho lá em casa, tá? Pra gente poder fazer essa troca assim. É bem bacana a gente poder dividir conhecimento. Oi, Alessandra, seja bem-vinda. Luane, sou advogada e estou aqui pela indicação da minha mãe. Olha só que bacana. Minha querida amiga, Luane, seja muito bem-vinda. Nailza, boa noite. Regina, oi, Regina, aqui de Goiânia. Oi, Regina, um beijo enorme. Ana Carla, Rafael, boa noite. Fernanda, boa noite. Heloísa, boa noite. E Luciana. Aí a Luciana já começou com uma preocupação. Legal, Luciana. Estou preocupada com meu filho de 14 anos que não quer estudar. Bruna Abreu, seja muito bem-vinda. Então, pessoal, a gente vai começando entendendo assim, que a adolescência, ela é um construto social muito recente, né? Então, quando eu escuto pais ou orientadores, educadores dizendo assim, na minha época não era assim, ou eu não passei por isso, eu não me lembro de ter sido um adolescente assim, é porque, de fato, a gente não tinha esse olhar e esse espaço
para entender e acolher essa fase tão importante da vida que é a adolescência, né? Então, como é muito recente, também é difícil compreender em alguns momentos e por isso que a gente precisa sempre se orientar e se informar, tá? Então a gente vai passar a pensar nisso, né? Que não tem uma adolescência que é igual a outra, que não tem regras que devem ser seguidas, do tipo, o meu adolescente tem que ser assim, assim, assim. Não, não é isso. Eu quero saber do adolescente de vocês, os adolescentes que vocês foram, pra gente poder conversar sobre isso, tá? Eu fiz um roteirinho aqui ao lado. Então, algumas vezes vocês vão me ver olhando, mas porque eu tô buscando alguns assuntos, assim, tópicos para eu ir estruturando a minha fala, tá? Bom, então, uma das coisas, né, falando de adolescência, eu tenho uma amiga muito bacana, que é a Sirlene, e quando ela viu outra live, que era sobre adolescência, né, mas pensando em suicídio, em crises, ela se desesperou muito. Ela disse, não me assusta com essa, né? Me dê informações bacanas, mas não me choca. Então eu vou procurar, em nome da Sirlene, não chocar ninguém também, tá? É uma fase, então, da vida, como tantas outras que a gente passa, que são ciclos, né? Então a gente passa um ciclo dentro da gestação, como bebê, como criança, depois adolescente, adultez e velhice, né? Então a gente vai passando por esses ciclos e é importante respeitar cada um deles e ir percebendo o que tem em cada um deles que é peculiar para aquele momento, né? Então, se a gente for pensar, quando a gente é bebê ou quando a gente está lá na gestação, o nosso mundo se restringe à nossa mãe, né? Há uma intercorporeidade, somos dois, mas somos um. E depois, quando a gente sai, essa sensação ainda continua por um tempo. Aí a mãe vai inserindo o pai, vai inserindo outros cuidadores, mas fica naquele contextozinho ali da família. Quando a gente avança e chega na criança, aí amplia um pouco mais. Vai chegar também os irmãos, chegam alguns priminhos próximos. Então esse círculo, ele aumenta um pouco. Já na adolescência, a gente tem muita coisa acontecendo, porque aí tem que lidar com pai, com mãe ou com os cuidadores, aí já tem os colegas e as demandas da escola, já tem sexualidade, já tem um corpo que está florescendo e eu não sei lidar com ele, né? E uma das coisas grandes que eu sinto, né, em relação à adolescência é assim, algumas vezes eu olho para alguns adolescentes que eu amo e vejo crescendo e percebo que eles estão quase me dizendo assim, Thaís, eu não sei que corpo é esse, me salva, me tira daqui. Porque cresce-se muito rápido e é difícil adequar a esse novo corpo, né? Dito isso, então a gente vai pensar, né? A adolescência é estruturada e forma principalmente a base da nossa identidade. Aí a gente fala, como é que você cria uma identidade? Vai lá no VaptVupt e marca sua digital. Não, não é assim. A nossa identidade ela é social, né? Por isso que é tão importante o adolescente fazer esse afastamento da família, sabendo que ele tem o lugar dele para onde ele voltar, mas que ele também possa se construir socialmente. E é aí que os pais entram como orientadores. E esse é um desafio, porque os pais entendem, enquanto eles são crianças, né, a gente consegue manusear ali e falar, não menina, você vai com esse vestido, ou você vai com essa roupa, e depois a gente passa a ser um instrutor, né, a gente fica ali dando apoio, mas a gente não consegue direcionar como a gente fazia quando era criança. Então eu vou voltar um pouquinho agora para ir pegando o que foi ficando para trás, né? Eu dei boa noite até a Heloísa e aí a Luciana me deu notícia. Eu tô preocupada com meu filho de 14 anos que não quer estudar. Então, Luciana, essa é uma das questões, né? O adolescente, ele sabe, né, consciente o que ele tem que fazer, mas ele não faz, né? Então, eu me deparo muitas vezes com adolescentes assim, que sabem muito mais do que eu, uma série de coisas, né? Sei lá, até relacionadas à religiosidade, mas que fazem de forma diferente. Por quê? Porque eles experimentam sentimentos diferentes. Então, eles não conseguem trazer juntinho o que eles pensam e têm como valor e aquilo que eles estão sentindo, e essa é uma dificuldade. Além disso, eles também não têm uma facilidade, né? Só lembrar quando a gente passa pela adolescência, a gente não consegue imaginar a nossa vida a longo prazo, né? Pensar como é que vai ser daqui 10, 15 anos. Então, o adolescente ele fica muito imediatista, mas não pode desistir, né? Tem que ficar em cima, sim, tem que insistir. Você colocou assim, ele não quer estudar.
basicamente quase ninguém quer, né? Porque estudar é difícil, não é fácil, a gente tem que se esforçar e a gente tem que ver o que vai acontecendo a longo prazo. Mas como o adolescente não sabe disso, continue forçando, tá? Vamos lá. Bruna, então seja bem-vinda. Silvana, de Araraquara, que bacana, seja bem-vinda. Fernanda Nobre, sou psicóloga e quero fazer pós em psicanálise, São Paulo. Fernanda, seja muito bem-vinda. Essa não é a minha área de especialização, mas eu considero uma área belíssima e que tem explicações muito lindas sobre a adolescência também, tá? Cláudia da Silva, boa noite, estou terminando meu curso de psicologia aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda, já quase colega de trabalho. José Valdejar, esse tema muito tem a colaborar com os professores. Então, eu vou chamar de tio José porque ele sabe que ele é o meu tio, né? É pai de uma grande amiga minha. Então, tio, o senhor é educador, né? É uma coisa que tem a complementar muito, porque, inclusive, para trazer a consciência dos pais de não deixarem a educação, a orientação ser feita completamente por parte da escola, né? Então, acaba se responsabilizando a escola por algo que não é dela, né? Tem partes disso que é da escola, que são próprias da escola, mas a maior parte, a base, ela é formada em casa. E aí é em casa também que a gente tem que puxar e apertar um pouquinho mais do fiozinho também, né? Denise Carmonzino, seja muito bem-vinda. Essa lindona tá desde a outra live nos acompanhando, né? Em especial tá lá no meu zap também. Fernanda Nobre, porque eu sendo psicóloga não consigo ajudar minha sobrinha de 4 anos e ela está precisando. Fernanda, quando a gente é psicólogo, né, as relações muito próximas, elas ficam muito comprometidas com o nosso olhar clínico, né? A gente não consegue diferenciar o que é, por exemplo, a sobrinha do que é um paciente e aí a gente olhando o contexto, né? Uma criança de 4 anos, normalmente, os comportamentos desadaptativos ou que não são muito legais, eles vêm do contexto principalmente parental, né? Dos pais ou de coleguinhas. Então, leve em alguém que você confie e aí você vai poder trocar ideias com essa pessoa, mas é ela que vai fazer intervenções, tá? A Iris Gil colocou, e os adolescentes? Iris, é muito bacana, porque a gente tem uma geração de adolescentes que estão vindo, né? Porque hoje a nossa sociedade vai cobrando cada vez mais especializações e essas pessoas vão dizendo, então eu vou fazer uma especialização, vou fazer uma MBA e vão ficando em casa. Ou às vezes já são adultos e até são casados, enfim, mas agem como adolescentes, né? Não tem essa maturidade acompanhando. A Nailza pergunta, traumas na adolescência refletem na formação psicológica? Nailza, assim como eu fui dizendo, de cada ciclo da nossa vida, o que acontece na adolescência é claro que influencia os anos que vêm depois, influencia a nossa memória dos anos que passaram. Como vai refletir ou influenciar cada um, isso é muito individual, né? Porque a gente está se formando e cada um vê o mundo de uma forma. Pedro Vasconcelos, boa noite, meu afilhado e meu padrinho. Isânia, talvez essa seja a preocupação de outros pais. Como podemos lidar com os excessos nesse período? Em todos os sentidos, estudo, atividades com amigos, comida, entre outros. É possível minimizar o estresse causado por este processo de forma prática? Então, Isânia, é muito interessante a sua pergunta, porque assim, o nosso mundo exige muito da gente. E se ele exige muito da gente que nós já somos adultos, imagina isso, ou a carga disso nos nossos adolescentes, né? É muito impactante mesmo. É um excesso de estímulos, é um excesso de cobranças, né? De forma prática, a gente pode pensar em dividir as atividades e priorizar. Porque você joga o adolescente um monte de atividades, não é o seu caso, mas se a gente coloca um monte de atividades, ele não vai saber em que destinar a energia dele, ou destinar melhor a energia dele. Então não sobrecarregue seu filho, não sobrecarregue o seu adolescente, né? Deixe que ele experimente algumas coisas, mas é claro que você também vai vir orientar e vai colocar esse limite. E limite na adolescência e na infância
é uma palavra-chave, né? A ausência de limite. Gente, o que que não tem limite? Ameba, né? Coisa que não tem estrutura, que não tem forma. Então, o adolescente que não tem limite, ele pede por esse limite, né? Ele solicita, ele requisita esse limite. Então, é importante colocar limite, e é importante colocar limite, inclusive nisso, no excesso de estudos, né? No excesso de envolvimentos que podem gastar muito ou demandar muito, e que a gente sabe que vai cobrar um preço alto, mas eles não sabem ainda, né? Não sei se te respondo, vê se faz sentido ou não e depois você me fala, tá? Gisele, boa noite. Leonardo Alves, realmente a adolescência é importante e exclusivo do ser humano, diferente dos macacos que não existe adolescência, exatamente. E é importante a gente lembrar da nossa adolescência, né, Leonardo, porque é um período muito desafiador. Diana, boa noite, seja muito bem-vinda. Zélia, boa noite, uma querida lá de Tumbiara. A Bruna está dizendo, escuto muito a fala de adolescentes com depressão, por decorrência a comportamentos. Não entendi esse último finalzinho, Bruna, por decorrência a comportamentos. Mas é muito comum o adolescente passar por momentos depressivos, né? E a gente precisa atuar junto, mas também não ficar forçando, porque, tipo, você tem que ser a pessoa mais feliz do mundo, líder de torcida e ficar rindo o tempo inteiro. Não, não é isso. Mas eu preciso perceber em que talvez a autoestima não tá legal, então ele tá sentindo que o corpo dele é o pior do mundo, é o mais feio, sai um monte de espinhas, o cabelo não fica legal, a unha não fica legal, a gente não sabe a que grupo pertencer, né? Então tudo isso pode ir gerando assim uma falta de energia para o mundo, né? Que é o que a gente caracteriza como depressão, uma falta de motivação para a gente fazer as coisas. Então é importante ouvir isso na adolescência, assim como é importante ouvir o outro polo que a Isânia deu notícia agora há pouco, que é muito, né, muito pulante, muito feliz, né, porque alguma coisa também está me dando notícia, em um ou no outro, né. Luciana, sou eu que te agradeço, tá? Obrigada por ter dito do seu filho. Nailza, boa noite. Silvana, tenho 47 anos. Lembro que um dos meus maiores medos no crescimento era da responsabilidade da vida adulta. Lembro que minha maior angústia era de ter que tirar documentos com o RG e a carteira de trabalho. Talvez significava entrar na tão temida vida adulta, hoje com suas diferenças, mas com as mesmas preocupações e angústias. Silvana, isso é muito interessante, porque o adolescente a gente trata ele assim. Menino, você não presta pra nada, você não tem responsabilidade, eu não vou deixar você fazer isso, você não vai nessa festa sozinha e por aí vai. Mas aí na hora que eu preciso do adolescente, eu vou lá e falo assim, você vai cuidar do seu irmão, você vai ficar responsável por esse menino, né? Você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. Por que você tá aí deitado assistindo filme? Vai fazer alguma coisa na sua vida, né? Então o adolescente, ele fica nesse intermédio, né? Que eu não sou igual uma criança que precisa ser cuidada e que não tem responsabilidade com nada, mas eu também não sou igual ao adulto que tem recursos para lidar com algumas responsabilidades. Quando a gente chega na idade adulta, a gente percebe que aqueles recursos que a gente foi adquirindo durante a adolescência, eles fazem muito sentido e muita diferença pra gente. Então é bacana que quando a gente chega, a maior parte das vezes o impacto não é tipo pá, né? Tá, então eu vou conseguindo lidar com isso, né? De acordo com como foi que a gente foi lidando na nossa adolescência. Mas que bom que você conseguiu resgatar isso em você e trazer pra gente, né? Tem 47 anos e eu me lembro que eu tinha muito medo de entender essa responsabilidade. Porque o adulto, ele passa muito medo na criança e no adolescente, né? Ah, você tá feliz assim, mas eu quero ver quando você estiver trabalhando, né? Rosimeire, por que adolescentes não conseguem ouvir mais do que 5 minutos a mãe? Rosimeire, os adolescentes em si, eles começam então a ouvir e a estarem mais presentes com outros adolescentes em grupos sociais, mas não quer dizer que eles não queiram ouvir a mãe. A questão é que eles querem dizer assim, mãe, eu sei, eu tenho autonomia, né?
E nada, muita coisa eles não sabem, mas muita coisa eles sabem. O que eu digo é, continue falando. Enquanto mãe, esse é o seu papel. Porque na hora que aperta, então quando ele quer fazer uma descoberta, quando ele está em dúvida, quando ele está sofrendo, ele pode até perguntar para os pares, para os outros adolescentes. Mas não é exatamente eles que ele vai ouvir. Porque muitas vezes os pares também não têm a menor ideia do que está se passando. Então eles recorrem àquilo que eles já ouviram ou que eles estão ouvindo dos pais. Mesmo que eles não cheguem e dizem, olha mãe Rose, adorei aquela sugestão que a senhora me deu, né? Inclusive nem na terapia eles não fazem isso, do tipo, Thaís, amei aquilo, né? Não, eles vão lá, se faz sentido ou não, eles vão fazendo, né? Então, eles não ficam mais próximos à mãe como eram quando crianças, mas isso não quer dizer que eles deixaram de amar, de ter afeto, de ter respeito, né? Muito pelo contrário, mas é baseado em tudo isso, mãe, que você construiu para mim, esse ninho tão lindo, é que eu posso voar e depois voltar, né? Mas se o voo estiver sendo longe, ó, chama de volta. Oi, Silvana, oi, Tatá. Rafael, qual o papel dos pais para ajudar o filho adolescente a superar o conflito de dependência e independência? Rafael, o papel dos pais é ir orientando e dando atribuições que sejam específicas para essa idade, né? E aí tem alguns detalhes. A ideia é que o pai e a mãe sejam pai, amigo, mãe, amiga, e não amiga mãe ou pai mãe, né? É pai mãe, ou amiga mãe ou amigo pai, né? No sentido de falar assim, que você não vai ficar sendo coleguinha do seu filho, né? Você vai ser um pai que é um pai presente. E aí nisso, você vai explicando para ele, inclusive, aquilo que ele não puder fazer, que você percebe que ele não tem ainda capacidade de fazer. Você vai dizer, olha, eu acho que isso ainda não tá na hora e tal. Pode ser que ele rebata e diga, ah, não, mas eu quero. Tá, mas se você tá vendo que não, então não tem o que negociar, né? Tem coisas que são negociáveis, tem coisas que não. Então, ir enquadrando ele, trazendo assim, qual é o papel dele, como é que ele funciona nessa família agora, isso faz muita diferença para ele, né? Você se sente apto a estar nessa tarefa, a realizar isso? Então, essas são perguntas bem adequadas para vocês trocarem ideia. A Divânia, boa noite, seja bem-vinda, linda. Janine, mora em Uberlândia, passando por aqui pela primeira vez. Janine Aquini, seja muito bem-vinda, muito mesmo. Espero te ver outras vezes, tá? A Claire está dizendo, sou psicóloga formada já, sou de Santa Catarina. Fiz meu TCC relacionado ao trabalho com adolescentes, famílias e escolas, mas voltado à sexualidade. Observei a necessidade do trabalho com adolescentes e suas famílias. Exatamente, né? Há uma necessidade da verificação de como esses laços estão sendo formados, de como eles foram estruturados na infância e de como toda a família está vivenciando essa fase juntos. Porque acaba, Claire, assim, só para pegar um gancho, né? Acaba entrando muitas outras coisas juntas, né? O filho está entrando num novo ciclo, muitas vezes os pais também estão entrando em um novo ciclo, ou de trabalho, ou de independência afetiva, é toda uma estrutura que está se movimentando junto. Não está todo mundo parado e aquele ser entrou na adolescência e está todo mundo ali esperando. Não, as vidas continuam. Então, tem crises e desafios passando por isso. Parabéns pelo seu TCC, tá? Escolheu um tema maravilhoso. Ana Paula, boa noite, parabéns, você fala muito bem. Ana Paula, sou eu que te agradeço, tá? Que bom que você está por aqui. Juliana Barbacena acompanhando. Beijo, Ju. Márcio Tadeu, 3 corações, sul de Minas Gerais presente. Que gostoso. Nossa, meu coraçãozinho é muito de Minas, Márcio. Seja muito bem-vindo. A Daniela está dizendo, limites são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano. Exatamente, Dani. O limite, ele não pode ser aquele opressor, né? Que não deixa a pessoa se desenvolver, que não deixa a pessoa crescer, que eu fico ali sanguessugando ela. Mas também não pode ser assim, vai lá, mete a cara e vê o que é que está acontecendo. Né? Não pode ser assim, não dá. Você vai colocando assim um limite e ajeitando para que a pessoa não caia pelas bordas, né? Mariana Gomes, eu tenho depressão e já tentei suicídio 3 vezes. E essa semana novamente com remédio. Tento conversar com os meus amigos e família e todos acham que é frescura. E com isso me fecho para o mundo. E a maioria das vezes sinto vontade de morrer. Me sinto tão sufocada e sozinha e vazio. O que posso fazer? Porque sinto que vou surtar. Mariana, seja muito bem-vinda. A gente fez uma live há 2 semanas
falando sobre essa questão das crises, do suicídio. Passa lá, dá uma olhadinha, vê o que faz sentido para você. Mas eu quero te dizer que você está sendo ouvida, né? Assim, é claro que outras pessoas estão te ouvindo também, mas que o que mais dá para ouvir na sua mensagem é a dor que você está passando e é somada a ela a dor de não estar sendo ouvida, né? Então não é chamar a atenção, ouve meu coração, né? Deixa eu confiar em você para te falar das coisas que são importantes. Fica por aí, depois que a gente finalizar essa conversa de adolescentes, eu quero conversar com você um pouquinho, tá? Entra lá na página do Instagram, ou na Psicologia é Vida, ou até mesmo no meu, Thaís com TH Carneiro, que eu quero falar com você, tá bem? Gisele Sevilha. Tem um casal de filhos, fazem aniversário em junho, 16 a menina e 22 o menino. Ainda não dei um celular para ela, tô fazendo errado, porque o meu filho me cobra até hoje por coisas que não teve. Gisele, eu acho curioso, porque você fala 16 a menina e 22 o menino, né? Não são exatamente meninos mais. Mas é você quem vai decidir isso com eles, né? Se você sentir que você já está segura para entregar esse celular a ela, entregue, né? Mas coloque limites também. Olha, você vai poder usar até 10 horas da noite, depois desse horário a gente vai desligar o Wi-Fi, a gente desliga os aparelhos e coloca ali, né? Situações em que você se sinta segura e que ela também se sinta contemplada. Porque hoje o mundo dos adolescentes, ele, querendo ou não, ele circula muito na mídia. Então, um adolescente que não tá ali no WhatsApp, não tá no Facebook, ele é excluído pelo grupo, né? E assim, ela também sente falta disso. E aí, realmente, colocar ali uma situação dessa é delicada, né? Conversa e verifique, olha, a gente vai fazer um contrato, né? Vamos fazer uma experiência, eu vou deixar o celular com você assim, e a gente tem essas regras. Se você seguir, você continua, né? Se não der para seguir essas regras, a gente vai voltar um pouquinho, né? É uma boa possibilidade vocês conversarem, tá? Tailine Roseto, sou psicóloga, atuo em um CRAS no Rio Grande do Sul. Enfrentamos queixas recorrentes de adolescentes envolvidos com o uso de drogas e percebemos que o uso de tecnologias vem afastando cada vez mais as relações familiares, onde visualiza-se a dificuldade de comunicação com os mesmos. Nesse sentido, além da busca pela aproximação e diálogo familiar, quais outras intervenções poderiam fortalecer essas relações? Bom, se você já buscou o diálogo e a aproximação familiar, outras possibilidades que você pode olhar, porque assim, tem muita coisa atrelada ao uso de drogas, né? Tem a coisa do limite em casa, que às vezes não é bem delimitado, né? Ou às vezes é em excesso. Tem às vezes alguma depressão, algum acometimento psíquico que está ali atuando e que o uso dessa droga específica acaba com o sintoma que ele está sentindo, então isso precisa ser investigado, né? Mas o principal é convidar a família para se responsabilizar e participar dessas intervenções, né? Agora, a questão é assim, Tailine, tem famílias que não se responsabilizam, por mais que a gente dê notícia da necessidade. E aí, nesse caso, você vai ensinar o adolescente a lidar com essa realidade que ele vivencia, né? É a que ele tem, infelizmente, mas é a que ele tem. Todas as famílias têm defeitos e tem algumas que têm um pouquinho mais de dificuldade do que outras. Vê se faz sentido para vocês. Aí você está dizendo, né? O que poderia fortalecer essas relações? Aí tem um monte de coisas que você pode fazer junto, né? Porque tem uma coisa também, assim, o afastamento por uso de tecnologias. Não sei se vocês já viram uma figurinha do Facebook que mostra assim, tem duas mães e duas crianças, uma de cada lado, né? Aí tem uma mãe com um livro sentado do lado de um filho com um livro. E aí do outro lado tem uma mãe com o celular sentado com o filho mexendo no celular. Aí a mãe com o celular pergunta para a mãe do livro, como é que você ensina ele a ler? Tipo, claro, pelo exemplo, né? Então, muitas vezes os pais também se perdem nesse mundo tecnológico, né? É fácil dizer que os meninos estão se perdendo lá, mas e a gente? Né? Que tanto a gente também não se envolve e perde do nosso contexto. Márcio Tadeu, os limites nos tornam ilimitados. Exatamente, Márcio, pegou exato o que era. Luciele, boa noite. Júnior Dantas, boa noite, seja muito bem-vindo. Morgana, fale um pouco sobre a importância dos pais escutarem seus filhos
e principalmente a diferença entre escutar filho e obedecer filho. Gente, a Morgana, primeiro que ela tem que fazer uma live, eu já falei isso pra ela muitas vezes, vamos fazer força, todo mundo aí, porque ela é extraordinária com criança e pais, né? A ideia é exatamente essa, são dois mundos diferentes, né? O mundo do adolescente, ele tem um contexto próprio, o do pai tem um contexto próprio. A gente precisa cuidar para esses mundos não colidirem, porque aí o estrago vai estar feito mesmo. Então, ouvir o seu filho adolescente, ouvir o seu filho que é criança, ouvir seu filho é muito importante, mas é exatamente o limite que ela está falando. Ouvir não significa que eu vou obedecer, né? Pai, eu tô sofrendo muito com isso, não tô conseguindo lidar, tal, eu vou ter que sair e ficar, sei lá, vou ter que ficar fora. Não, eu compreendo o seu sofrimento, eu compreendo a sua dor, mas essa atitude não, esse comportamento não, né? Então é necessário ouvir e ouvir com o coração, né? Não é ouvir tipo, esse menino tá falando muito, mas o que é que essa criança tá falando? O que é que esse adolescente tá falando, né? E conseguir pronunciar e se fazer entendido por ele no mundo dele, né? Eu tenho um vídeo também no YouTube que eu falo um pouco disso, mas é quase como se, assim, pro adolescente, o adulto às vezes ele é prolixo, às vezes ele fala de coisas que são longe da realidade dele, então fica difícil para ele entender. É tipo assim, um alemão entendendo sei lá, um americano, né? Então eu preciso saber como acessar esse adolescente e ouvir o que ele tem a dizer. E aí dentro disso também, né, naquela série 13 Reasons Why, que foi uma série, os 13 porquês, né, que eu citei numa outra live, os pais eles ficam ali tentando entender por que a menina é suicida, né? Cara, nem sempre a culpa é dos pais, né? Tipo, eles estão tentando entender por que eles erraram, no que eles erraram que a filha fez isso. Eram pais presentes, eram pais atuantes, eram pais amigos, mas ela sofria de outras coisas também, né? Tinha um contexto muito adoecedor por trás. E aí é bacana, porque a mãe vai pela primeira vez na escola e vê que as paredes estão pichadas com palavrão, que as pessoas não se respeitam, que os adolescentes estão envolvidos em situações muito desagradáveis. Aí, sim, aí teria que ter sido visto antes isso. Mas tem coisa também que não dá pra gente adivinhar, né? Mas tente ouvir o seu filho, tente ser ouvido por ele, mas não obedecê-lo, né? Existe uma hierarquia e essa hierarquia ela não pode ser mudada. Gente, quando essa hierarquia ela é alterada, você não tem ideia do tanto que as crianças, os adolescentes e adultos sofrem, né? A filha que tem que ser mãe da mãe, o filho que tem que ser pai do pai, né? Isso é muito prejudicial e assim arrasta para outros relacionamentos. Então a ideia é, você é pai e ele é o filho. Vocês vão conversar, você vai ouvi-lo, vai respeitá-lo, vai compreendê-lo, mas não vai mudar essa hierarquia, né? Você vai continuar sendo pai. Marlene, sou de Dourados. Parabéns, estou gostando da sua fala, estou assistindo pela primeira vez. Marlene, seja muito bem-vinda, tá? Se tiver dúvidas ou críticas ou alguma coisa a acrescentar, pode ir dizendo, tá bom? Alessandra, Thaís, ninguém ganha um adolescente pronto já formado. Acredito que vamos construindo ao longo da vida. Esse excesso de permissividade que presenciamos hoje contribui bastante para os problemas que vivenciamos. Alessandra, a gente tem muitos, e você também percebe, porque você é pedagoga, né, psicopedagoga, muitos filhos que são reizinhos dentro de casa. Eu sempre me assusto com essa cena porque eu fico pensando, gente, na adolescência, né? Em que isso vai aumentar, vai reverberar ainda mais. Então eu deixo meu filho fazer muita coisa porque eu acho que quando eu era criança eu não fiz, eu não pude fazer, eu quero dar pra ele isso. E aí, na verdade, eu tô desestruturando ao invés de estruturar, né? Então, olhar para isso, que é a permissividade ou o limite, é muito importante. Carla Maria, essa é minha mãe, ela tá acordada. Oi mãe, também feliz por a senhora estar aqui. E eu sei que ela tá morrendo de sono, tadinha. Fernanda Nobre, esse jogo a baleia azul está sendo muito discutido, porém eles não sabem que antes do jogo o indivíduo já está em um estado de depressão altíssimo. Fala um pouco disso para aliviar os pais de ajudar a cuidar de seus filhos. Então, Fernanda, eu falei em uma outra live basicamente só sobre isso, né? Mas pensando em pais e filhos, aquela colega que eu disse no começo do filme, que foi no começo do vídeo, né, que foi a Sirlene, que ela ouviu a outra live e falou, não sabia de nada disso, e foi conversar com os filhos dela chorando, tipo, gente, vocês estão sabendo disso, né? Os meninos dela disseram, mãe, fica tranquila,
a gente viu e não faz sentido pra gente, né? A filha mais velha, que tá com 18, assistiu alguns episódios da série e não viu muito sentido, e o caçula ficou sabendo e tal, e pronto, é isso mesmo, né? Então, se o adolescente ele tá bem estruturado emocionalmente, bem amparado, ele não é pego por nenhum desses ganchos. Agora, se ele já tem alguma coisa, alguma vulnerabilidade, algo que encaminhe para isso, realmente ele vai seguir. E aí é o que você está dizendo, a responsabilidade não é do jogo ou da série, né? É do que já tá como gancho aqui dentro e que acaba sendo puxado quando se vê algo tão forte assim. Aline Barros, então como fazer os pais entenderem? Aline, não entendi muito bem o que você está querendo dizer. Me fala melhor o que é isso. Tipo assim, você é adolescente e aí você está falando, tipo, como que os meus pais vão me entender? Eu quero que eles me entendam, é isso? Vê se é isso e me fala, tá? Catiúcia, boa noite. Márcio Tadeu, será que a transgressão e o aumento do cortou? Você vai ter que mandar de novo, Márcio. Sueli, preciso de indicação de psiquiatra aqui em São Paulo, por favor. Sueli, eu não tenho agora. Eu posso te passar quando a gente finalizar, tá bom? Alexandre, Aracaju, estou ligado. Beijo. Olá, Alexandre, seja muito bem-vindo. Sobre o interesse de namoro com 13 anos, o que devemos fazer? Catiúcia, olha só, tem 13 anos e tem 13 anos. Eu já vi adolescentes de 13 anos que parecem crianças, né? Por quê? Porque não se interessam por namoro, não se interessam por essas coisas de modinha, né? Tão vinculados afetivamente aos pais, né? Tão tranquilos ali, mas eu já vi adolescentes de 13 anos que já estão muito interessados nisso. Averigua isso com a sua filha ou com o seu filho, né? Que tem 13 anos, para ver o que vocês podem alcançar dentro disso, porque o adolescente também, né, como todos nós, se eu virar para você e falar, Catiúcia, você não vai entrar nunca mais aqui na minha live, você vai ficar com muita vontade de entrar, né? Então ele acaba instigando mais ao namoro. Verifica aproximações e assim, tendo vocês, né, os pais, os orientadores, como pessoas, como portos seguros que vão estar ali juntos, acompanhando esse casalzinho que está se descobrindo, que está ali se encontrando, né? Se for o caso, se isso fizer parte da fronteira e do limite de valor de vocês, tá? Júnior Dantas, a parte mais chata que eu vi foi um pai chegar para um filho e dizer, mesmo seu pai estando errado, eu estarei certo sempre. Eu achei isso um absurdo. Exatamente, Júnior. Coisas que são absurdas, né? O pai bebe sempre, a mãe bebe sempre, todo mundo bebe sempre, e o dia que esse menino bebe, a casa cai, né? Como que você sustenta uma situação dessa? E aí eu não tô criticando a bebida, eu não tô criticando o cigarro, eu tô criticando o que existe por trás disso. Porque muitas vezes eu tô dizendo pro meu filho, eu sou insegura, eu não sei como lidar com as relações sociais e eu preciso ter ou um cigarro ou uma bebida na minha mão. Ou seja, eu não tenho a segurança para mim. Imagina se eu vou te dar ou se eu vou te oferecer algum recurso em relação a isso. E aí, só que como eu não sei lidar com isso, é muito mais fácil eu repreender ele, porque na verdade eu sei que eu não tenho esse controle sobre mim. E aí, realmente, o negócio vai virando uma roda viva, né? Mariana, desde os 8 anos de idade, vivo cuidando do que apanhava. Hoje tenho 22 anos, sou uma pessoa muito depressiva e tenho consciência disso, e hoje eu ajo de forma bem agressiva, mas muitas vezes ajo agressiva quando vejo já fiz. Como ter controle disso? Porque aprendi a sobreviver assim, preciso mudar, mas é tão difícil. Poderia me dar uma dica e me fala como entro em contato com você sobre os livros que pedi no começo do vídeo. Mariana, anota aí. Bom, não sei, não acho que eu posso passar o zap assim tão abertamente. Anota meu e-mail, Thaís com TH, carneirocosta@hotmail.com, tá? Me manda um e-mail por lá e aí a gente fala sobre essa questão dos livros. Sobre a questão que você está falando da agressividade, né? É exatamente um pouco do que o Júnior Dantas estava falando ali em cima. Ou seja, você ensina alguma coisa ou você aprende alguma coisa que é muito depreciativa, muito ruim, e você não consegue fazer diferente daquilo, né? A primeira coisa é você realmente perceber como que você reage frente às situações e o que te leva a isso. Muitas vezes a agressividade, ela vem de um impulso, de um medo que eu sinto, que eu acho que assim, não tem outra coisa, eu preciso atacar porque eu vou ser fragmentado. Então é importante olhar
e começando a perceber quais são as outras possibilidades. Porque tem hora que tem que ser agressivo mesmo, Mariana, não tem jeito, mas tem hora que a gente pode falar de outra forma, que a gente pode respeitar a gente, pode respeitar o outro, né? Pode e deve. Aline Barros, Aline que é aquela lá de trás. Quando a mãe diz que não é amiga e tem uma posição dura, quando não há que há questionamento e abertura. Então, Aline, é muito complicado porque a sua mãe, muito provavelmente, ela tem dificuldade de lidar com questões dela. Então, lidar com as suas questões fica bem mais desafiador. É muito complicado quando o pai ou a mãe se posicionam de uma forma tão radical, né? Eu não sou sua amiga e eu não quero te ouvir. É muito porque, assim, se eu te ouvir, eu não vou ter estrutura para receber isso que você está me falando, né? Ou eu não sei como é que eu vou reagir a isso, eu tô perdida em relação a isso. Então procure também ter uma certa compreensão, assim, de que pais, não são heróis, né? A gente pensa isso quando é criança, mas eles são humanos também, né? Então, se você precisa com alguém com quem conversar, vai tentando aos poucos e se aconchegando nela, né? Tentando trocar uma ideia ou outra, mas não dá para bater de frente, né? Infelizmente, assim, porque te vejo muito aberta e muito carinhosa, né? Querendo esse contato. Giane, boa noite. Nailza, você transmite paz. Oh, muito obrigada. É porque tá vindo daí pra cá paz, então vai daqui pra aí paz também. Elaine, boa noite. Boa noite. Aí o Ale Cacau tá dizendo, boa noite. Quando o adolescente não fala nas sessões, há mais de 4 sessões, o que fazer? Ale, muitas vezes o adolescente ele vem obrigado, né? E aí é muito complicado porque ele apresenta uma resistência logo de cara. Não sei se é disso que você está falando, porque existe também o mutismo seletivo, existe uma série de outras coisas. Se ele é calado, assim, ou ele não fala assim com ninguém lá fora, a gente precisa ver outras estratégias. Mas se ele não fala com você na sessão, muito provavelmente pode estar relacionado aos pais obrigarem ele a ir, né? Estabelecer um vínculo com ele, principalmente de confiança, no sentido assim, olha, você tá aqui, né, você tá porque seus pais mandaram, mas vamos fazer alguma coisa com esse tempo, né, porque nem eu nem você temos outra escolha, a gente precisa estar aqui juntos, então vamos combinar assim, você pode me dizer as coisas, eu não vou contar aos seus pais, desde que isso não te coloque em risco. E se eu perceber que alguma coisa te coloca em risco, ou seja, prejudicial para você ou para outra pessoa, antes de falar com seus pais, eu vou chegar e vou conversar com você, e aí a gente vai ver como que a gente vai conversar com seus pais ou não, né? Vamos ver como que a gente lida com isso juntos. Isso é muito importante, porque eu já vi várias vezes pacientes adolescentes chegando na sessão e falando, olha, você vai fazer igual a minha última psicóloga, que falava que não ia falar nada, e depois a minha mãe chegava em casa falando do que eu tinha falado na sessão? Não, eu não sou assim, né? Então, quando você fizer um contrato, seja muito sincero e faça sempre dentro daquilo que você realmente vai cumprir. Débora Fernandes, por mais lives, acompanhar a live anterior, estou amando esse compartilhamento de conhecimento. Parabéns, explica muito bem. Muito obrigada, viu, Débora? Seja muito bem-vinda. Então, por mais sugestões de live, pra gente conseguir produzir mais também, tá? Ré Moraes, gente, peraí, quantas horas são? 21h44, tá, só pra gente saber quanto tempo tem. Tem um casal de filhos de 17 e 13 anos, separei recentemente e eles estão comigo. Sinto que agora, com a separação, eles se aproximaram mais de mim, inclusive o mais velho, que é bem fechado. Mas em contrapartida, tenho medo de ser super durona ou exigente demais com eles. Minha pergunta é, quando soltar a mola da mão sem que ela pule? Mas também não quero segurar demais para quando soltar ela pule para longe. Deixa eu te falar, parece que você tem filhos muito conscientes. Esses meninos seus são muito bacanas, né? O desafio é mais seu do que deles, no sentido assim de que parece que você tá com um conflito de até que ponto eu tenho que atuar como mãe, a mãe é acolhedora, é carinhosa, e até que ponto eu tenho que ser mais rígida como uma figura paterna, né? Que é quem coloca mais o limite, quem estabelece o que faz, o que não faz.
Vai delimitando isso com eles, né? Isso vocês vão ter que estruturar juntos, porque vocês estão começando uma nova vida agora, né? Mas parece que eles estão muito disponíveis para que você vá oferecendo esses limites, né? De dizer, isso eu quero, isso eu gosto, ou não, isso é insuportável para mim, meu filho, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você faça de uma determinada forma. Então, vocês podem ir fazendo isso juntos. Só que você não vai precisar ser o pai deles no sentido de regrar muito ou ser extremamente rígida ou disciplinada, porque não é disso que a gente está falando, né? O amor materno, quando bem delimitado, ele vem e aconchega muito, né? Traz muita confiança para eu poder seguir em frente. Eu gostei de você falar da molinha, né? Não posso segurar muito, também não pode soltar, porque senão solta ela vai longe. De Valci, o CRP aprova esse tipo de exposição? Sim, você pode dar uma entrada lá e olhar. O CRP aprova não só essa, mas também outros tipos de orientação online, tá? O que ainda está em trânsito é a possibilidade de um processo terapêutico completo online, tá? Mas dá uma olhadinha lá no CFP, na verdade, Valci, você vai achar mais coisa a respeito disso, tá bem? Mas que bom que você perguntou. Fechei aqui. Bom, como ninguém me responde, tchau. Aline, eu cheguei a te responder, mas eu acho que você não estava por aqui. De qualquer forma, quando você voltar, então. Rafaela, boa noite, apenas acompanhando. Seja bem-vinda. Aline Barbosa, boa noite. Como faço para estimular mais o meu filho? Sinto que ele é muito acomodado e desinteressado com os estudos. Isso me preocupa com relação ao seu futuro. Aline, eu respondi lá no início da live, mas pode ser que você não estivesse aqui na hora. Isso é característica do adolescente no sentido de que todo adolescente é preguiçoso, Não tô falando disso. Não tô falando disso. Tô dizendo o seguinte, que o adolescente, primeiro, ele tá passando por uma transformação hormonal muito profunda, né? São muitos hormônios acontecendo, então eles sentem mais sono, eles gastam energia de uma forma diferente da nossa, isso é preciso ser visto e respeitado. E mais uma coisa, o adolescente ele não consegue ver isso que eu e você conseguimos ver. Olha, a gente vai ficar aqui 9h40 da noite, numa terça-feira, conversando, porque isso nos acrescenta, né? O adolescente, ele vai muito mais por aquilo que faz o coração bater mais forte, por aquilo que ele sente mais emoção. E nem sempre isso acrescenta para ele. Estudar, não é uma coisa que faz a gente bater o coração mais forte, enfim. É uma obrigação, né? A não ser quando a gente percebe os nossos ganhos, quando a gente vai crescendo com isso. Você pode ir estimulando, por exemplo, combinando com ele situações em que ele vai ter um certo privilégio, digamos assim, se ele conseguir ganhos de nota, se ele se esforçar mais, né? Não tô falando de privilégio financeiro, não tô falando de bem físico. Você não vai dar um presente, um Xbox, sei lá, uma coisa cara. Você vai começar a perceber quando ele está interessado e ir reforçando isso, né? Por outro lado, deixa um pouquinho de lado a ideia de ter que ficar danando com ele toda vez que ele não for tão interessado quanto você gostaria. Porque você quer reforçar, você quer acrescentar no comportamento dele fazer alguma coisa mais legal. Então, quanto mais carinho, mais atenção se oferecer nesse sentido, olha que bom, olha, vamos crescendo juntos, né? Que bom que você se esforçou, isso vai acrescentar, melhor é. E não quer dizer que ele vai ser assim a vida toda também não, né? Quanto mais você for fazendo isso com você, inclusive, mostrando para ele o quanto você ganha estudando, mais ele vai se interessando. Júnior Santos. Estão conseguindo ouvir o áudio? Caraca, tem alguém que não está conseguindo? Vamos me dar notícia aí. Gisele, realmente falei menina e menino, sendo 16 e 12 anos. Mas era para diferenciar o sexo. Poderia ter dito moço e rapaz, mas é a força do hábito. Valeu a correção, adorei a entrevista. Um beijo, Gisele. Foi uma delícia ouvir você falando dos seus meninos. Lara, muito bom. TT, palavras certeiras. Parabéns. Obrigada, TT. Seja muito bem-vinda. Ana Carolina, que bacana. Muito bom esse programa. Ana Carol, seja muito bem-vinda, viu? A Lara, realmente essa é uma grande dificuldade. Muitos pais não querem assumir suas responsabilidades e forçam seus filhos a assumirem papéis que não lhes competem. Exato, né? Que é a troca da hierarquia. Andressa Braga, obrigado por compartilhar seus conhecimentos e sua simpatia. Sou eu que agradeço, Andressa. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Kalina.
Luane, manter um diálogo em casa é sempre a melhor ferramenta a ser usada. Diálogo amigável, respeitando os limites do adolescente e sua realidade. Luane, exatamente isso. E a Luane é uma psicóloga que trabalha já com, inclusive, adição, né, de drogadição, de alcoolismo. Então, o diálogo amigável, respeitar o limite do adolescente, a realidade que ele vive, é realmente de extrema importância. Obrigada, viu, Luane? Socorro, boa noite. Boa noite, que bom que você pôde participar hoje. Janaína, boa noite, sou do Paraná. Então, um beijo daqui de Brasília, bem quente, que tá chegando daí no Paraná, que eu acredito que tá bem fresquinho. Acredito que a dificuldade hoje é o testemunho versus a fala. O que eu digo não é o que eu falo, exatamente. E aí, mais do que isso, né, Ana? Antigamente era muito fácil fazer isso, né? Porque era meio imposto, né? Goela abaixo. E hoje o adolescente, ele olha e fala assim, cara, não, né? Meu pai tá falando que eu tenho que ser coerente nos meus atos e de repente eu sei que ele tá traindo a minha mãe. Pensa que pesado isso, né? Isso quebra uma estrutura inteira de formação social. Então, hoje a gente percebe mais e a gente tem a possibilidade de dizer, eita, essa realidade não tá exatamente aquilo que você tá me falando, né? Muito boa. Fábio, boa noite. Fale um pouco sobre o bullying e as possíveis intervenções dos pais. Bullying, então, a gente viu um pouco, mas então, o bullying são comportamentos, ações, atitudes que são feitas com a intenção de denegrir o outro, né? Pode ser intencional ou não. Muitas vezes, as crianças e adolescentes, elas acabam fazendo sem a intenção ou a má fé, né, de que eu quero realmente exterminar o outro. Mas a criança, principalmente, ela age em prol do próprio desejo, né? Ela precisa conseguir algumas coisas e ela vai atrás disso. Então, aquele lado da empatia fica muito restrito, né? E muitas vezes nesses casos. Importante não acusar dizendo você é um péssimo menino, você é o capeta e o outro é o anjo, né? Não, vocês dois estão em sofrimento. Você porque está precisando causar um mal-estar no outro. Então, vamos entender que mal-estar está em você. E o outro porque está sofrendo por uma situação que está chegando até ele que ele está sem controle, sem saber como lidar sobre isso, né? Possíveis intervenções dos pais. Principalmente, tem muito caso de bullying em famílias que são muito agressivas. Então, dá uma olhada ao redor, né? Às vezes tem tio que comete isso, que são brincadeiras muito de mau gosto, né? Os meninos passam por isso também com maior frequência do que as meninas. É uma brincadeira que faz, gordinho, isso, não sei o que. E, gente, isso machuca muito, né? Então, tá atento a isso. Pode estar vindo de dentro da família, tô deslocando para lá, para a escola, por exemplo, né? Mas sempre atender e ouvir, porque é um chamado dos dois lados, né? Bullying também existe, sei lá quanto tempo, e só agora que a gente está dando visibilidade a isso. Graças a Deus a gente está dando visibilidade a isso, porque afeta todo mundo, né? E é muito ruim. Ceia Rocha, eu também estou gostando do bate-papo. Sou mãe do Kevin, que tem 17 anos, e do Felipe, que tem 8. Sou cuidadosa com eles, graças a Deus. Que gostoso, Célia. Seja muito bem-vinda, mãezinha. Estou gostando muito, boa noite, socorro. Que bom, também estou gostando muito de sua presença. Sângela, obrigado por nos passar informações tão valiosas, sou eu que agradeço. E aprendo muito com os meus pacientes, tenho muito a agradecer a eles nesses vídeos, né? Eles sabem o quanto acrescento, eu bato papo com eles antes de sentar aqui e conversar com vocês. Eles me mandam mensagem, a gente vai conversando, para eles dizerem, fala isso, né? Isso aí precisa ser discutido. Então, é muito bacana. Amo muito vocês, muito profundamente, eu sei que vocês sabem disso. Então, seja muito bem-vinda, Sângela. Penso sempre, a Luane está dizendo, penso sempre na relação estabelecida com a droga e o significado dela para a pessoa. O que está procurando nessa droga? Exatamente, Luane. Então, é muito simples eu só falar um nome, drogadito, né? Alguma coisa assim. Não, mas tem alguma coisa por trás disso. Tanto que a gente percebe que tem pessoas que têm um vício da maconha, né? Que supostamente é relaxante, calmante, sei lá o que, né? Outras que são viciadas em substâncias que são estimulantes, né? Então, por que eu não tô dando conta de lidar com essa frustração e preciso dessa muleta agora, né? Ouvir esse chamado e falar, ok, né? Você precisou disso, mas agora a gente vai ter que seguir de uma outra forma, porque isso aí também te mata.
é muito importante. Viu? Falei pra vocês que a Luane arrasa com drogadição. Mariana, eu assim que terminar eu vou pegar seu zap, tá? Já peguei aqui onde que ele tá. Carolina, muito bom, seja bem-vinda, Carolina. Paula Conte, acho que ela marcou alguém. Kalina, qual é a sua abordagem? Minha abordagem é Gestalt terapia, Kalina. Tatiane Silva, adorando as informações, como lidar com separação de pais, onde o pai toma postura de ausência. Tatiane, eu falo assim, que eu sinto muito por esse pai. Ele nunca mais vai conseguir resgatar esse lugar e mais resgatar esse momento da vivência dos filhos, né? Uma coisa que eu vi que foi muito bacana um dia desses, era uma pessoa dizendo assim, olha, passa a melhor imagem que você puder do pai dos seus filhos para eles, porque eles vão se espelhar nessa figura, né? Então, se você ficar falando, ele não presta, ele é um cachorro, ele faz isso, ele faz aquilo, né? O filho vai entender que isso é ser homem. A menina vai entender que então ela precisa buscar um homem desse, né? Essa é a figura dela. Não, né? Se ele não quer tomar uma postura mais presente, estar próximo, isso é um problema dele, sabe? É ele que está perdendo, eu tenho certeza disso. Então, esteja atuante, presente e não deixe que isso afete na situação de tem a relação que não deu certo, né? Que deu certo por um tempo e depois precisou afastar, que é de marido e mulher, e a de pai e filhos, que necessariamente teria que se manter, mas que talvez esteja desgastada, porque o papai não conseguiu lidar muito bem com isso, ou ele está num momento difícil, e deixa, né? É o melhor que pode ser feito, mas eu realmente sinto muito por esse pai, porque você é linda, tá aqui conversando, né? Muito provavelmente seus filhos são muito agraciados com a mãe tão presente assim, e aí não tem esse papai que tá aí. Andressa, muito bom o tema, Thaís, como sempre, ótimos esclarecimentos. Andressa, sou eu que agradeço a sua presença, né? Aprendo muito com os meus primos que foram e são adolescentes. Lógico que fizemos coisas que a gente não acha bacana, outras que a gente acha engraçado, mas que a gente foi crescendo juntos, né? É uma rede muito gostosa mesmo, de ir passando todo mundo junto pela mesma fase. Paula Conte, sou estudante de psicologia no 9º semestre. Amanhã vou apresentar um treinamento no estágio de psicologia organizacional. Alguma dica? Paula, durma muito bem hoje, fique muito tranquila. Amanhã respira fundo e apresenta. Você está pronta, preparada, você já estudou para isso, né? E aí no estágio de psicologia organizacional é muito bacana, porque normalmente já tem técnicas, né, que você vai atuar, mas se deixe disponível para os outros que estão te ouvindo, sabe? Ser empática sempre dá certo. Helena, se precisamos levar em algum lugar eles, porque vai ser bom para o futuro deles e não querem ir, como fazendo para convencer? Helena, a Helena está perguntando assim, se o adolescente ele não quer ir e eu acho que é bom para o futuro dele, eu quero levar ele, como é que eu faço? Forçar muito é a pior coisa que existe, né? Porque quanto mais você vai fazendo força, mais ele vai fazendo força de lá. Mas você pode ir convidando ele e insistindo de forma amorosa, né? Como que a gente pode fazer isso sem sofrimento para os dois lados? Porque os adolescentes, eles se beneficiam muito, não sei se é o que você está dizendo, mas eles se beneficiam muito, principalmente de instituições religiosas, que passam muitos valores para esses adolescentes. Ali, normalmente, eles têm redes sociais em que eles se identificam, que eles se estruturam. Então, se for esse o caso, vai insistindo, vai convidando, pede para alguém ali de dentro também fazer um convite bacana e leva ele para lá, tá? Por favor, se der tempo, fale um pouco mais sobre esse limite entre pais e amigos. A Ana Paula tá falando. Vou falar um pouquinho mais na frente, tá? A Kalina tá dizendo, pelo Skype pode fazer sim sessão. Então, acho que você tava respondendo lá de cima mais ou menos isso. A Lara tá dizendo, é preciso passar o macaquinho da responsabilidade para os filhos e parar de querer pegá-los de volta o tempo todo, ordenando tudo o que tem que fazer. Isso que a Lara tá brincando é o seguinte, né? Tem uma dinâmica que diz assim,
Você tem que entregar um macaquinho da responsabilidade, né? Que é alguma coisa que o filho precisa fazer e desenvolver, para ele. E confiar que ele vai fazer aquilo, né? Só que o pai fica assim, eu vou fazer melhor, né? Ou ele não tá fazendo do jeito certo, ou ele não tá fazendo na hora certa. O adolescente, ele tem um ritmo dele, ele precisa ser respeitado, né? A hora que tá passando lá fora, que é a hora cronológica, é muito diferente do Cronos, que é do Kairos, que é o que tá passando aqui. Então a gente tem o tempo Cronos e o Kairos. Entregou o macaquinho, entregou a responsabilidade, deixa ele cuidar da responsabilidade, né? E é bacana pensar no macaquinho da responsabilidade. A partir de hoje vocês vão olhar e falar assim, será que eu não tô tentando pegar o macaquinho de volta, né? Deixa o menino fazer, às vezes vai fazer errado na primeira, aprender na segunda, mas é por aí mesmo. Juliana me mandou uma mensagem linda aqui. O orgulho é todo meu de ter você na minha vida, Juju. Rose Dias, boa noite. Tenho uma filha de 15 anos. Ela está me dando muita preocupação, pois ela tem dificuldade de socializar, não tem amigos e também não tem interesse em arrumar namoradinho. Deixa ela no tempo dela, Rose, né? É curioso, porque tem filha, quando você começou a falar, tem uma filha de 15 anos que está me dando muita preocupação, eu fiquei pensando, poxa, mas será que ela tá querendo namorar muito? A sua é o contrário, né? Não tá se interessando por isso ainda. Mas vai trabalhando questões da autoestima, porque pode ser que ela realmente esteja interessada em outras coisas, como pode ser que ela não se sinta capaz ou merecedora de bons relacionamentos. Investiga isso e vê qual que é a possibilidade, tá? Mariana Gomes, adoro sua live, eu também tô adorando você aqui, Adriana. Mariana. Andressa, o áudio está ótimo, muito bom. Tá. Estudante de Psicologia de Santos, curtindo muito essa live. Paula, que bom. Mariana, me sinto bem quando você me responde, pois sei que está me escutando. Obrigada, você me tem um semblante de paz. Sou eu que te agradeço muito, Mariana. Tô mesmo, tô te acompanhando aqui. A Aline bateu palmas, pra você também, Aline. Lili Torres, boa noite, gosto muito de ver você falar, adoro sua live, obrigada por passar um tempo com a gente. Li, a honra é toda minha, né? Eu agradeço muito mesmo o convite e os apoios que o Rodolfo tem dado para que isso aconteça. Maristela, não costumo brigar com meu marido na frente do meu filho, mas essa semana não tive como evitar. E meu filho veio pro meu lado e começou a chorar, pedindo pra gente parar de brigar e chorou. Fiquei preocupado. O que ele pode estar passando na cabeça dele? Ele tem 5 anos. Maristela, uma criança de 5 anos, normalmente ela acredita que tudo no mundo de ruim acontece por culpa dela, né? Você pode conversar com ele, dizer que às vezes adultos se desentendem e que naquele momento vocês perderam a paciência um com o outro, mas isso não quer dizer que vocês não se amam ou não estejam pretendendo ficar juntos, tá? Desde que isso que eu estou falando seja uma verdade. Se for mentira, você não vai falar isso, não. Você vai tentar dizer pra ele que realmente adultos muitas vezes brigam, né? Porque se desentendem, mas que você sente que você machucou ele, que vocês vão tentar não acontecer isso mais, tá? Alessandra Dantas, qual linha você segue? Sua live está ótima, parabéns. Obrigada, Alessandra. Que bom que você está por aqui. Eu sigo o Gestalt Terapia. A Lili é de BH. Tá falando, Minas tá por aqui. Nailza, por favor, fala comigo no WhatsApp. Preciso muito. Vou falar assim, Nailza, vou pegar o seu e o da Mariana, tá? Daniela, a alienação parental é muito grave, as crianças não devem ser envolvidas. A Daniela está falando de uma situação muito séria, que é o seguinte: quando os pais se separam, um dos pais começa a falar, né? Sua mãe não presta, ou sua mãe só quer o seu mal, ou ela vai te matar, sei lá, coisas muito, muito agressivas. E a criança passa a acreditar nisso, né? Isso que é alienação parental. Ou do outro lado, a mãe fala muito mal do pai e as crianças passam a apresentar esse comportamento. Sempre a separação vai ser um momento delicado e difícil, mas tem muitas formas de se passar por ela, né? Muitas vezes o problema é que os pais eles ficam mantendo o litígio, a briga, para poder dar manutenção no vínculo, né? Aí que reside muito do problema. Gisele Sevilha, eu de novo, me mudo de cidade sempre que preciso, muito em questão de trabalho, já estamos no mesmo lugar há 7 anos, pretendo e preciso mudar. Minha filha de 16 não quer ir de jeito nenhum, porque fez amigos, novamente aqui, já chorou muito quando falei, na escola a orientadora pediu para não trocar. O que faço? Levo contra a vontade ou deixo com minha irmã? Olha só,
Gisele, eu acredito que realmente eles sentem muito, porque é difícil para eles construírem esse espaço, né? É difícil quando a gente é adolescente construir isso. Então ela não vai querer mudar mesmo. Mas tenta ir conversando e ir averiguando para esse novo lugar que vocês vão, quais vão ser os benefícios, né? Verifica, inclusive, se realmente pode ser que traga muito prejuízo para ela ir para esse novo lugar. Verifica junto com ela, né? Mas eu não sei, eu fico tendenciosa a falar, leva ela, né? Porque mãe é mãe, enfim. Mas verifica isso, tá? Gente, a minha avó tá aqui. Linda. Ela é linda demais, vocês têm que conhecê-la. O Rodolfo tá dizendo, evitem divulgar seu WhatsApp aqui nos comentários. Caso precisem falar algo em particular com a Thaís, chamem ela por mensagem privada no link abaixo. Aí ele colocou, tá? Vocês podem me chamar lá. Adorei o macaquinho da responsabilidade, a Luane tá dizendo. É bem bacana. Helena, boa noite. Gostei da sua resposta. Muito bom. Que bom, Helena, que eu te atendi. Li Ferraz, boa noite. Muito boa live. Fale sobre a dependência emocional na adolescência, relacionamentos abusivos e como mostrar isso a nossos filhos. Li Ferraz, a gente entra em muitas outras coisas, né? O melhor a se fazer, por exemplo, em dependência emocional, o adolescente ele sente muito, né? Às vezes ele é muito dramático, muito trágico, porque ele está experimentando aquilo. Então, o quanto a gente puder orientar e estar ali próximo para aconchegar, dar lugar para essa dor, melhor, né? Então, vamos falar de relacionamentos abusivos, a gente pode até trazer esse tema no próximo, tá? E aí, você entra e a gente conversa também na adolescência, pode ser? Maristela, obrigada pela dica, sou eu que agradeço, Maristela. Ricardo Arantes, parabéns por sua clareza e sabedoria em tratar de assuntos tão críticos, apesar de muito frequentes no cotidiano no ser humano. Ricardo, eu agradeço muito a sua presença, viu? Que bom. Ok, então batemos aqui a parte das perguntas. Deixa eu dar só uma olhadinha para ver se alguma coisa tá ficando para trás, para não deixar ficar, né? Algumas coisas, né? O nosso tema são diálogos possíveis e necessários. Então pense sempre no que precisa ser conversado com o seu filho, sem invadir a individualidade dele, mas também sem ser um pai ausente ou uma mãe ausente, né? Algumas coisas elas precisam ser preservadas na identidade do filho, então a gente precisa constatar isso. A Zélia está dizendo aqui, parabéns, gostei muito. Zélia, você é um exemplo de mãe, você sabe disso, né? Então você sabe muito bem do que eu tô falando e pode dizer até mais. Então, pra gente finalizar, só eu preciso de... alguém tinha me perguntado lá atrás, né? Falar mais sobre pai amigo, amigo pai, mãe amiga, amiga mãe. Tem mães, às vezes eu escuto assim no consultório, a minha mãe me perguntou coisas que são constrangedoras, o que eu fiz com meu namorado, né? E eu não quero dizer. Isso é uma amiga mãe, é uma amiga que tá querendo ser muito coleguinha, sabe? A mãe amiga é aquela que diz assim, eu tô aqui com você, né? Se, por exemplo, faz parte do valor dessa família, né? Uma possibilidade, por exemplo, da sexualidade no namoro, isso vai ser conversado, mas também não vai ser trazido de uma forma... vejo carinhas bravas. O que é? Então tem que ser conversado. Essa ideia do amiga mãe e do mãe amiga e do pai amigo e amigo pai, tá? Vamos ver o que mais. Então, a gente tem que estar muito atento, porque o adolescente tem um mundo próprio. Então, ele tem um mundo próprio social, que não é aquele que os pais tentam impor, é o que ele quer conquistar. Ele tem um mundo próprio familiar, que é a forma como ele se estrutura na família e a forma como ele vai definindo aquelas vivências, né, significando cada um dos familiares para ele. E ele tem uma temporalidade própria que precisa ser respeitada e também trabalhada, que foi aquilo que eu falei lá atrás, tá? E aí a gente tem outras coisas também que poderia seguir infinitamente, né? Que seria, por exemplo, o quarto, né? Que traz muito do mundo deles. O celular, que é muito o mundinho deles também, mas que precisa ser acompanhado, né? Não dá para simplesmente soltar e deixar para lá. E aí precisa ser colocados os respeitos e limites entre os dois, tá bom? E aí eu quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes, em especial os meus adolescentes, que eu vi eles por aí também,
né? Um beijo enorme enquanto vocês aí essa semana. Quero fazer a sugestão de um grupo de adolescentes que está acontecendo em Goiânia, que é do Guilherme e da Maísa Benjamin, né? Para quem mora em Goiânia, essa é uma ótima dica, então procura eles na Clínica Alter. Quero agradecer em especial o Léo, que me incentiva muito, que é um dos principais responsáveis por eu estar aqui hoje, né? Que sempre pega no meu pé, me enche o saco, me provoca até eu começar a falar coisas. E quero agradecer também pessoas que estavam na outra live que estão aqui hoje, né? A Denise, algumas meninas que eu tô vendo por aí, tá bem? E aí, dentro disso também, agradecer a quem tá aqui pela primeira vez e dizer que vamos seguindo juntos, tá? Vamos dando notícia pra gente ir caminhando, tá bem? Quero desejar a vocês uma boa noite, né? Começamos com uma semana diferente aí. E que vocês consigam, assim, que eu possa ter atendido vocês naquilo que vocês vieram buscar aqui hoje, tá bem? E aí quero mandar também, o Léo tá aqui, obrigada, eu que agradeço. Agradecer os meus amigos, os meus pais, né? Todo mundo que tá por aí curtindo e que me acrescenta tanto, tá? E meu esposo também, que acho que não tá aqui agora, mas que é uma pessoa lindíssima e que a qualquer momento pode ser que ele surja por aqui também, tá bom? Não vai dar pra falar exatamente de todo mundo, né? Edjane, você não leu meu comentário. Eu não vi o seu comentário, mas eu vou voltar e vou te responder, tá? Eu sempre volto e respondo aqueles que eu não consegui responder online. Depois que a gente finalizar aqui, esse vídeo vai ser editado e a gente vai colocar tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, até peço a ajuda de vocês pra gente ir divulgando e puxando mais gente pra gente conversar, ok? Então, beijão a todos. Fiquem com Deus vocês também, tá? E até a próxima live. Tchau!